Esse lugar não é outro senão casa de oração, né? Casa de oração onde nós nos reunimos para orarmos, colocarmos diante de Deus as nossas necessidades, suplicarmos, pedirmos ao Senhor e termos aquele encontro com Deus, né? Termos as nossas vidas renovadas, fortalecidas, né? Para continuar a nossa caminhada, irmãos, que é árdua, né? A caminhada cristã não é fácil, não. Jesus disse, olha, a porta é estreita e apertado o caminho, e são poucos os que entram por ela. A porta larga, né? A porta da mentira e do engano, e são muitos os que andam e entram por essa porta. Mas nós não queremos essa porta, nós queremos a presença de Deus na nossa vida, né? E agradarmos ao Senhor, e que Ele também venha a se agradar de nós, né, irmãos? Que Ele possa olhar para nós e dizer, este é o meu filho amado, o qual eu tenho prazer nele. Amém? Então nós temos que nos preocupar sim em alegrar o Senhor, porque fazendo isso, né, Deus, Ele coopera e opera nas nossas vidas. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Aleluia, como Deus é bom, como Deus é gracioso. A gente gostaria que todas as pessoas viessem para conhecer a Deus. As pessoas estão no estado que estão e sofrem distante porque elas estão longe de Deus. Elas não conhecem a Deus no profundo, o Deus do amor, o Deus da misericórdia, o Deus todo-poderoso, o Deus paciente, o Deus benigno, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta. Elas não conhecem o Deus face a face, aquele Deus do encontro, né? Infelizmente, eles conhecem o Deus da religião. E o nosso Deus, irmãos, não é o Deus da religião. O Evangelho não é uma religião. O Paulo disse em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a palavra de Deus viva e eficaz. A palavra que transforma, liberta e cura. Então, o Evangelho não é religião. O Evangelho, irmãos, é a palavra de Deus. E vamos meditar no Evangelho hoje. Vamos ler um texto bem conhecido dos irmãos, Romanos 8,31, é o cântico da igreja, né? É a alegria dos cristãos. Romanos 8,31. Aleluia. Deus é maravilhoso. Hoje é Santa Ceia, né? Vamos nos alegrar no Senhor. Cada vez que nós vamos à igreja, vai se aproximando do culto de Santa Ceia, meu coração fica feliz, irmãos. Porque a ceia para mim tem um significado muito grande, extraordinário. Porque é um momento em que o Espírito Santo nos convida a nós olharmos para a cruz, para aquele sacrifício de Cristo, por tudo aquilo que Ele fez e passou. E esta foi a causa pela qual Ele nos salvou, né? Imagina se Jesus não vai à cruz. Imagina se Jesus, Ele desiste. Não tem cura, não tem salvação, não tem nada para ninguém. Mas Ele foi fiel até a morte de cruz, para nos remir e nos reconciliar com o Senhor, né, irmãos? E louvado seja Deus. Então, o cântico de vitória dos crentes, Romanos 8,31, diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perigo, fome, nudez, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas ao matadouro. Em todas essas coisas somos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Que maravilha, irmãos!
Que certeza, amém? Que bênção, que poderosa esta mensagem. Senhor, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, Tu criaste todas as coisas e sustenta pela palavra do Teu poder. Tudo veio a existir, Senhor, por Tua vontade. E assim o Senhor nos fez e nos criou a Tua imagem e a Tua semelhança, e para o louvor da Tua glória. Abençoa-nos, Senhor, nessa noite, traz alegria ao nosso coração, traz paz ao nosso coração. Senhor, renova as nossas forças, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, seja conosco em todos os momentos, que possamos respirar a Tua presença, que possamos sentir a Tua presença e nos sentir seguros, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor, renovando, restaurando, fortalecendo, encorajando, abrindo os seus olhos espirituais, que eles possam provar e ver que o Senhor é bom e que a Sua misericórdia dura para sempre. Que nesta noite, Senhor, todos tenhamos um encontro face a face contigo, que nossas vidas sejam transformadas, que o Teu poder seja habitado em nós, que o nosso coração seja cheio, saia daqui transbordando da Tua glória e da Tua presença. Eu oro em nome do Senhor Jesus e Te agradeço. Amém. Podem sentar, meus queridos irmãos. Então vamos agora meditarmos na palavra santa, inerrante, poderosa do nosso Deus. Esta palavra, irmãos, nós costumamos dizer que é o cântico de vitória, da igreja, é um hino. E ela começa dizendo: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que maravilha, né? É uma palavra que vem ao encontro do nosso coração para trazer paz, descanso e segurança. A Bíblia está dizendo que Deus é por nós. Deus não é contra nós. Ele luta ao nosso favor. É o que a Bíblia está dizendo. Deus não é contra nós. Deus é por nós. E isso deve trazer firmeza, segurança para todos nós. Amém? Deus é por nós. Ele luta por nós as nossas batalhas. O 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Vocês percebem aqui que o texto que lemos aqui são 5 perguntas. A primeira pergunta é essa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeira pergunta. A segunda pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, como não nos dará com ele todas as coisas? Outra pergunta. E qual é a resposta? Claro que sim. Claro que sim. Aqui está falando do maior ao menor. Se Deus não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará com ele todas as pequenas coisas? Aquilo que era maior e melhor que Deus tinha no céu, Ele nos deu. Se Ele nos deu o maior, não nos dará agora o menor? Não tem nada maior que Cristo. Não tem nada maior que o Salvador. E o que Ele tinha de maior e melhor, Ele nos deu. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho. Ele nos deu como salvação. Ele nos deu o presente maior, como prova de amor. Quero falar nessa noite disso, irmãos, de bênçãos e do amor de Deus. O amor de Deus foi tão grande, tão imenso, Porque todos nós, diz a Bíblia, que estávamos perdidos, desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. E o bom pastor foi nos dado. Deus nos deu um pastor que é diferente de todos os demais pastores, porque o amor dele é o amor incondicional, é o amor sincero, legítimo, aquele amor sacrificial, é o amor a ponto de morrer, e Jesus morreu por nós. Então, todos nós estávamos extraviados, perdidos, e Deus olha para a terra e vê todo ser humano perdido, sem esperança, sem luz nas trevas, e Ele envia então o seu Filho como luz, como salvação, e Ele vem a este mundo, irmãos, para nos reconciliar com Deus, para perdoar os nossos pecados. Para isso Ele tem que pagar uma dívida que era muito alta, e nós não tínhamos como pagar. A nossa dívida era impagável. Todo ser humano havia se distanciado de Deus por causa do pecado, e estávamos em dívida com Deus. E Jesus veio do céu, humanizou-se, se fez homem para pagar essa dívida. Só que essa dívida foi paga, irmãos, com um preço muito alto.
não é? Por meio de dor e sofrimento, ele teve que ir até a cruz. Para ele trazer sobre nós a bênção de Deus, a aprovação de Deus, ele teve que se fazer primeiro maldição. A Bíblia diz que ele se fez maldito por nós, porque estava escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Nós, os que cremos, todos os que creem são descendentes de Abraão, o qual foi feito a promessa: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Cristo vem até a cruz para nos abençoar. Então, a pergunta é essa: se Deus nos deu o maior, não nos dará também o menor? Então nós temos que entender, irmãos, o que Deus tinha de maior e melhor Ele já nos deu. Como não nos dará as demais coisas? Deus sabe do que nós precisamos. Ele sabe que nós precisamos de comida, Ele sabe que nós precisamos de paz no nosso coração, né, de alegria no nosso coração. Ele sabe todas as coisas. E a pergunta é: como não nos dará com Ele todas as coisas? E a resposta é claro: sim. Claro que Ele nos dará, sim. Então, meus irmãos, do que você tem falta, o que você precisa, peça ao Senhor. A Bíblia diz: seja conhecida diante de Deus pela oração e a súplica as vossas necessidades. Vá a Ele em oração e coloque diante do Senhor, que certamente Ele vai te abençoar. Amém? Ele já nos abençoou com a bênção maior, irmãos, nos dando o seu Filho amado para morrer por nós, para nos salvar, nos remir. E é para isso que nós temos que olhar, irmãos. Amém? As bênçãos pequenas, que são bênçãos financeiras, que são portas de trabalhos que se abrem, que são curas, isso tudo são bênçãos pequenas, considerado a esta maior, que o apóstolo está dizendo aqui. Se Ele já nos deu Cristo, que era o maior, o mais grande, o especial, o primogênito do Pai, o Filho amado, Ele não poupou, antes entregou, crucificou numa cruz, jorrou o sangue dele para nos abençoar. E a Bíblia nos diz, irmãos, em Efésios capítulo 1 e o verso 3, que Deus nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais. Todas. Eu quero que vocês entendam o seguinte: a Bíblia diz, leia na sua Bíblia, por favor, depois nós vamos voltar aqui. Efésios 1, 3. Diz assim, ó: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então nós temos que prestar atenção nisso aqui. Amém? A Bíblia está dizendo que nós temos que bendizer a Deus, em primeiro lugar, né? Bendito seja o Deus e Pai. Então nós temos que bendizer a Deus por todos os seus benefícios, por tudo que Ele tem feito por nós, né? Temos que bendizer a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual nós recebemos todas as bênçãos espirituais. Amém? Então, a Bíblia diz que Deus tem nos abençoado. A bênção de Deus, ela já é nossa. A Bíblia diz que Deus tem nos abençoado por meio de Cristo Jesus. O que Ele fez, o que Ele realizou na cruz, comprou para nós esse direito. A bênção de Deus, ou a aprovação de Deus. A bênção de Deus nada mais é que a aprovação de Deus. Deus nos aprovou e nos recebe como filhos. E se somos filhos, nós temos o direito, né? Naquilo que é de Deus. O que é de Deus é nosso. Então Deus nos abençoou. Não é que Deus irá nos abençoar. Eu não tenho que comprar a bênção, eu não tenho que mendigar a bênção, eu não tenho que pedir. Entendeu? É aí que nós temos que amadurecer, ficar cristão maduro, crescer um pouco mais. Eu não tenho que pedir para Deus me abençoar. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que Deus já me abençoa. Deus já me abençoa em Cristo Jesus com todas as bênçãos. Ou seja, Deus tem todo o cuidado com as nossas vidas. Ele sabe do que nós precisamos e daquilo que nós necessitamos, e Ele já providenciou. O que Jesus comprou para nós na cruz, irmãos, através do seu sangue, é um direito nosso, por aliança. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo Jesus. O que temos que fazer, irmãos, é nos apropriar, é crermos,
confiarmos em Deus e vivermos uma vida na presença de Deus, seguindo ao Senhor, cumprindo seus mandamentos, vindo aos cultos, orando, vigiando, estudando a Bíblia e servindo ao Senhor, porque o que Deus tinha que nos dar, Ele já nos deu. Vocês entendem? Deus já nos abençoou, não é que Ele irá nos abençoar no futuro, não é uma promessa, é uma certeza. Deus nos abençoou em Cristo Jesus, quer dizer, eu tenho um direito, eu tenho acesso à presença de Deus, eu posso reivindicar em nome do Senhor Jesus Cristo e Deus irá fazer, Deus vai me abençoar. É isso que o texto está dizendo. Deus já nos abençoou em Cristo Jesus. Antes de começar o culto, eu estava lendo Números 23, irmãos, quando Israel, até para encaixar nesta mensagem, quando Israel foi tirado do Egito, Deus tirou o seu povo da escravidão e vinha conduzindo ele no deserto. Só que o povo começou a murmurar no deserto, falar mal, reclamar. Aí Deus mandou serpentes abrasadoras. Está em Números lá 21, né? E eles começaram a murmurar contra o Senhor. E aí Deus mandou serpentes abrasadoras para morder eles. E todos aqueles que a serpente mordia, eles morriam. Então Deus pegou e mandou Moisés levantar uma serpente de bronze, para que todo aquele que olhasse para a serpente de bronze, que fosse picado pela serpente, ficaria curado. E em João 3, o evangelista diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem seria levantado, para que todo aquele que olhasse para ele fosse curado e recebesse o perdão e a vida eterna. Então uma profecia lá do Antigo Testamento se cumpre com Cristo Jesus. Por isso ele foi levantado naquela cruz como salvador de todo aquele que olhasse e cresce. Amém? Porque a condição é essa, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é necessário crer no Filho para ter a vida eterna, né? E nós cremos e estamos aqui felizes, já usufruindo das bênçãos, né, de Deus. Isso não quer dizer que Deus irá nos isentar, né, dos nossos compromissos, das perseguições, das lutas, das dificuldades. Não é isso que o texto diz, né? Da maneira que sofre o ímpio, sofre o justo também. Só que nós temos Deus para nos ajudar na nossa caminhada. Assim como dá errado na vida do ímpio, às vezes dá errado na nossa vida também. Mas quando as coisas dão errado na nossa vida, o Espírito Santo vem, Deus vem, nos ajuda, nos mostra o caminho, nos fortalece, não deixa o seu servo desanimar, desistir. Ele nos recompõe, ele nos reveste de poder. Nós nos levantamos e não fizemos bobagem, como o ímpio. O ímpio, quando acontece algo na vida dele, e ele que é muito grande, uma frustração, ele acha que chegou o fim de tudo e tudo acabou, e ele pensa em pôr um fim na sua vida, ele coloca uma cordinha e se enforca, ou tira a sua vida através de um revólver, do veneno, e o cristão não faz isso. O cristão tem o Espírito Santo, tem Deus para lhe ajudar, lhe socorrer, não é? Lhe salvar nesses momentos difíceis. Essa é a diferença entre nós e o ímpio. Nós temos um ajudador, nós temos o Espírito Santo conosco, e ele nos guiará seguro. E em todos os momentos em que nós precisarmos, nós podemos contar com a ajuda de Deus, com o socorro de Deus, com a cura, com o milagre e com a salvação em nome de Jesus. Essa é a diferença que nós temos, irmãos. É isso que nós ganhamos em servir a Deus. Amém? Nós temos a proteção de Deus, o auxílio, a providência, né? E no porvir, a gloriosa promessa dele, né? De estarmos para sempre no paraíso prometido. Eu creio de todo o meu coração, estou me preparando para isso, irmãos. Paulo disse, se nós esperarmos em Deus só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não esperamos em Deus só nesta vida. Nós acreditamos que Deus tem para nós o quê? A vida eterna. A vida eterna, não é? Então temos que pensar, temos que colocar na balança. Será que vale a pena nós perdermos uma eternidade, ou trocarmos uma eternidade por 90 anos, por 100 anos,
ou até 200, ninguém vai a 200 anos, né? Ninguém vive tudo isso, né? Então não vale a pena, irmãos. Nós temos que olhar para a eternidade, o que nos espera, o que está diante de nós, né? É uma eternidade no céu com Jesus. E é para lá que nós temos que olhar e nos preparar, porque aquele que vem virá e não tardará. Nós temos uma promessa muito forte, poderosa, infalível. O mundo inteiro ficará surpreso quando esta promessa se manifestar nos céus, nas nuvens, quando Jesus aparecer. E nós aguardamos o retorno do nosso Salvador. Enquanto isso, nós então nos aprontamos, né? Nós nos purificamos e conservamos as nossas vidas na presença de Deus. Então o texto diz, olha, se Deus nos deu o seu Filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Claro que sim, vai nos dar sim, amém? Esta é a certeza. E no 33 diz assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, tá? Então, meus irmãos, a Bíblia diz que é Deus quem justifica. Quem tem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, sobre ele não há condenação. Ele não vai passar por condenação. Essa não é uma boa notícia, esta é uma maravilhosa notícia. Essa é uma das melhores notícias que o cristão pode receber. Ele não vai entrar em condenação no dia do juízo. Isso não é uma notícia boa, isso é uma notícia maravilhosa. Foi por isso que Jesus subiu naquela cruz, para nos libertar do dia da condenação, do juízo de Deus. Por isso ele morreu e deu o seu sangue, para que naquele dia a sua igreja fosse poupada, né, fosse salva. Com esse propósito, o Senhor veio a este mundo. Quem nos condenará? Né? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. E nós, estudando a Escritura, sabemos que Deus nos justificou pelo sangue de Cristo, né? Nós somos justificados por meio de Cristo e fomos absorvidos. O reto juiz deu a sentença e puniu o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa dívida, caiu sobre Jesus e ele então quitou. Nós não devemos mais nada para Deus, estamos quites, né? Podemos entrar na presença dele através do Espírito que ele nos deu, né? E chamá-lo de Pai. Deus é o nosso Pai, porque nós fomos perdidos e adotados em Cristo Jesus como filhos. Então, nós somos filhos de Deus, podemos chamar Deus de Pai e entrar na presença dele através do Espírito Santo. Ele nos recebe, ele nos ouve, ele nos abençoa. Tudo por causa da obra gloriosa de Cristo. Amém, irmãos? É aqui que está o centro da mensagem. Jesus é o centro da mensagem. A pessoa importante aqui, quem tem que aparecer aqui é Jesus. Tá? Deus, ele não nos recebe se nós formos a ele em oração através de um outro nome. Se nós invocarmos Maria, Paulo, Tiago, Deus não nos recebe. Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Então Jesus é o centro. Jesus, ele é o centro das Escrituras. E a ele, por isso que nós damos a ele toda a glória e todo o louvor e fazemos questão de que ele apareça, né? Quem tem que aparecer é Jesus. É ele. Quem tem que ser honrado, aplaudido, glorificado é Jesus. Toda a glória para ele, porque foi ele que se dispôs a deixar a sua glória, né? Para vir a esse mundo pecaminoso, colocar os seus pés nessa terra onde havia muitos espinhos, e tudo isso ele fez por amor, porque ele nos amou e queria nos salvar, tá? Então o Senhor veio a este mundo com esse propósito, para nos salvar. Esta é a mensagem central das Escrituras, irmãos, a salvação em Cristo Jesus. Como eu disse outra vez aqui, a salvação ela é um pacote. Pacote. Quando a pessoa é salva, né, ela tem as demais coisas. Com o pacote da salvação, nós temos o quê? A cura, a libertação, a prosperidade, a paz, o dom do Espírito Santo. Isso tudo vem sobre nós no momento em que nós somos salvos. E quando é que o homem é salvo? Quando ele recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo vem habitar nele. O Espírito Santo vem fazer morada dentro de nós.
tá? Porque nós somos o templo do Espírito Santo, tá? Deus vem habitar em nós e reinar nas nossas vidas. E é ali que nós somos salvos e temos todas as bênçãos como direito. Amém? Nós não precisamos, irmãos, nos desesperar. Nós só temos que confiar em Deus. Amém? A confiança, eu digo que é uma filha da fé, né? Quem tem fé tem confiança. Ele sabe esperar no Deus que não chega antes e nem depois. Deus não tarda. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele não trabalha no nosso horário. Entendeu? O tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o nosso. O problema é que nós somos muito apressados, nós queremos tudo para ontem. E Deus diz, calma, já estou preparando aí, já vai chegar. Só que é no meu tempo, é na minha hora. Amém? Vou derramar bênção, mas espera no Senhor com paciência. E nós temos que aprender a esperar, irmãos. Amém? Porque a bênção de Deus já está vindo, a aprovação de Deus já está vindo. E Deus quer sim nos fazer feliz e alegre. E Ele trabalha para isso. Quem nos condenará? Né? Outra pergunta, quem nos condenará? É Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos condenará? A resposta é a mesma, ninguém pode nos condenar. Se Deus já nos justificou, quem vai nos condenar? Então nós não temos que viver com medo, irmãos. Amém? Nós não temos que viver com medo. Porque Deus ele já nos salvou em Cristo Jesus. Ele nos justificou, pagou a nossa dívida. Tá? Agora não há mais condenação, que é o que diz Romanos 8, aqui, ó, capítulo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito é vida, te livrou da lei do pecado e da morte. Então o texto está dizendo, quem vai nos condenar? Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, mas perceba, é para aquele que está em Cristo Jesus, que não tem condenação. Então este é o privilégio de estar em Cristo Jesus. O que eu ganho em seguir Jesus, em me doar para Jesus e obedecer e fazer a vontade de Jesus? No dia do Senhor, Ele vai te confessar, Ele vai dizer, eu te conheço, vem para cá, para a direita. À direita as ovelhas e à esquerda os rebeldes, aqueles que não se curvaram, aqueles que não creram no Evangelho, aqueles que não aceitaram a Cristo, eles então sim serão condenados, porque Deus irá montar o seu trono e o trono de justiça para reinar, para julgar todos os povos. Amém? Mas naquele dia a Bíblia diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem gloriosa. Quem nos separará do amor de Cristo? Outra pergunta. Quem? Quem nos separará do amor de Cristo? E aí é citado, será que é a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou o perigo? Ou a nudez? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte o dia todo, considerada ovelha para o matadouro. E aí no 37 ele responde, porém em todas essas coisas nós somos mais que vencedor, por meio daquele que nos amou. Então nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Tribulação? Não. Fome? Não. Perseguição? Não. Nada pode nos separar. Por quê, irmãos? Porque aquele que veio habitar em nós é maior que tudo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. É maior do que todas as coisas. É maior que a tribulação, é maior que a perseguição, é maior do que tudo. E Ele vai nos ajudar a vencer. E nós vamos vencer todas as coisas. Por isso o apóstolo Paulo afirma, em todas essas coisas. Que coisa? Tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo. Em tudo isso nós somos mais que vencedor por meio daquele que nos amou em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. E aí ele continua, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Isto aqui, irmãos, o que é? Isto aqui é uma segurança, a segurança da nossa salvação. Deus está dizendo que nada é o quê? Nada é nada. Né? Existe alguma coisa? A Bíblia está dizendo nada. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque Deus nos amou com um amor sincero, com um amor verdadeiro. O amor de Deus não muda. Eu amei o irmão Otaviano, mas agora não amo mais. Então não é Deus, entendeu? Se Deus amou com amor sincero e amou até o fim,
Então nada irá nos separar do amor de Deus. Esta é a segurança que nós temos, irmãos. O amor de Deus não é como o amor de um homem por uma mulher. Passa o tempo, ele deixa de amar, arruma outra e vai casar com outra. O amor de Deus não, ele é eterno. O amor de Deus é eterno. Ele nos amou com amor eterno. Amém? E Ele nos tem gravado na palma da sua mão. Nós somos de Deus e nada irá nos separar do seu amor. Por quê? Porque Deus não deixa de amar. Nós podemos deixar de amar Deus, mas Deus não deixa de nos amar. Não deixa de nos cuidar, porque Ele sabe que nós somos frágeis, nós somos problemáticos, nós temos os nossos defeitos, mas mesmo assim Deus nos escolheu, nos amou e diz: não tema, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento, eu estou contigo, não tenha medo. Deus é Deus, irmãos, e nós temos que confiar no Senhor. Deus não é como os homens, Ele não é homem, Ele é Deus. Amém? Quando Deus te escolheu, Ele sabia que tu tinha defeito ou não? Claro que sabia. E por que Ele te escolheu? Mesmo sabendo que nós não iríamos conseguir, Deus nos escolheu. Por quê? Porque Ele está dizendo: eu te ajudo. Tu não consegue, mas eu vou fazer tu conseguir. Tu não pode, mas eu vou fazer tu poder. Entendeu? Tu não tem força, mas eu tenho. O poder não está em ti, o poder está em mim. Eu te escolhi. Tu é um vaso, tu é um instrumento, tu és meu. Eu sou o teu Deus, eu te faço andar sobre as águas, sou eu quem faço. Confia em mim, o poder está em mim e eu faço o que quero. Esse é o Deus soberano das Escrituras, irmãos. Esse é o Deus que nós cremos, o Deus que fez sair água da rocha, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez chover pão do céu, o Deus que ressuscitou um homem de 4 dias. O que tem de impossível para Deus? Nada, não há nada impossível para Ele todas as coisas são possíveis, e é nele que nós temos que confiar. E Ele nos fez uma promessa, e é nas promessas de Deus que nós temos que confiar, e a Bíblia está dizendo que Deus é por nós, e se Deus é por nós, então a pergunta continua: quem será contra nós? Quem intentará acusação contra as leis de Deus? Quem nos condenará? Ninguém. Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. A resposta vai ser sempre essa: nós estamos na mão de Deus, e da mão de Deus ninguém tira. Esta é a certeza que temos. Deus nos amou, Deus nos escolheu, e nós estamos na mão de Deus e da mão do Pai, ninguém tira. Amém? Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Temos que amadurecer, crescer e confiar no Senhor. Não temos que nos desesperar. Temos que confiar, a providência está vindo. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Entenda, aprenda a confiar em Deus. Aleluia. Deus conhece as nossas necessidades. Deus conhece os nossos limites, e a Bíblia diz que Deus não permite, irmãos, que nós sejamos tentados além das nossas forças, porque com a tentação Ele provê a porta de escape. Esse é o nosso Deus, o Deus amoroso, o Deus cuidadoso. Amém? Deus tem o cuidado pelo seu povo e pela sua igreja. Nós temos que confiar no Senhor, e servir ao Senhor, e servir com alegria, e cantar todo dia: Deus é bom, Deus é maravilhoso, eu sei de onde Ele me tirou. Aleluia. Eu não cessarei de glorificar a Deus, de dar graças ao Senhor. Deus é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Vamos à Santa Ceia agora do Senhor. Fique com esta mensagem que eu tenho certeza que encorajou o seu coração. Palavra de Deus. Irmãos que estão em comunhão, vão participar da Santa Ceia.